providenciou também sustento para seu pai, seus irmãos e para toda a sua família. De acordo com o número de filhos de cada um, não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto no Egito como em Canaã. Desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e a usou como pagamento do trigo que o povo comprava, levando-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Um ano passou, e no ano seguinte, voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para você a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixeis que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, juntamente com as terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender seus campos, obrigados a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José reduziu a servidão de uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender suas terras. Então, José disse ao povo: ouçam, hoje encontrei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: de meu senhor, tudo salvaste. A vida do que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quando a terra José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito na região de Gósen, lá adquiriram propriedades e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José. Ele disse: quero agradar-me. Põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito, quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José jurou. Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Gênesis, capítulo 48. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Anunciaram a Jacó que seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu forças e assentou-se na cama. Então disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu farei de ti um povo grande e multiplicarei a tua descendência, dando-te esta terra por propriedade perpétua aos teus descendentes. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram no Egito da minha vida para cá serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Os filhos que nasceram depois deles serão teus e serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Éfrata.
Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Éfrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então, Israel disse: traga-os, abençoarei-os. Israel já estava enfraquecido por causa da idade avançada, e mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria a tua face novamente, e agora Deus me concede ver também os teus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e, com o rosto em terra, José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho, e abençoou a José, dizendo: o Deus a quem se viram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai a fim de mudar a cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se, respondendo: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Abençoou-os naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes. Parabéns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Gênesis, capítulo 49. Então Jacó chamou os seus filhos e disse: aproximem-se de mim para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se e escutem, filhos de Jacó, ou ouçam o que diz seu pai Israel: Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra e em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito. E o deitado não deve entrar no conselho dele. Porque em sua ira mataram homens, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Deus dividirá pelas terras de Jacó e os dispensará em Israel. Judá, seus irmãos, o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seus jumentos a uma videira e seus jumentinhos ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas e no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos são mais escuros do que eu vi, seus dentes são mais brancos do que o leite. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, trabalhará esforçadamente. Dança era uma serpente à beira da estrada, uma víbora na margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando,
mas é ele que os atacará e os perseguirá.